Olá, meus amigos, tudo bem? Muito boa noite a todos. Boa noite, Dr. Bruno Mello, que nos acompanha nessa live de hoje. É uma alegria enorme poder mais uma vez estar promovendo mais uma live, agora na condição de prefeito do município de Itamari, do nosso município, nossa tão querida e amada cidade. Muito boa noite a todos os internautas que nos acompanham. Citar alguns nomes: Cosme Andrade, que nos assiste nessa noite, Lohane, Roberléa Paixão, Geni Miranda, Jeane Ribeiro, Guida Borges, Gerlane Guedes, Roberto Jesus, Jonathan Santos, Givaldo Vasconcelos, Silvani, Edísio Dias e tantos outros que nos dão a honra, mais uma vez, de nos acompanhar através das redes sociais. Eu compartilhei essa live na minha rede social, Everton Vasconcelos, mas é transmitido direto da rede social da Prefeitura Municipal do município de Itamari. Hoje, a gente completa 14 dias de gestão. E a gente vai fazer um breve apanhado do que foi feito até agora e do que a gente tem programado pela nossa cidade. Mas antes de iniciar, eu queria agradecer a Deus por Ele nos ter permitido mais essa oportunidade de falar à nossa comunidade, por Ele ter escrito essa história. Eu sempre enfatizo isso, que foi Deus que escreveu essa história. E agradecer a Deus pela oportunidade que Ele nos deu de estar à frente do nosso município, de conduzir os destinos da nossa cidade e do nosso povo. E dizer para a nossa população da alegria de representar a nossa gente, da alegria de representar a nossa cidade e reafirmar que cumpriremos cada compromisso assumido durante o processo eleitoral. E dizer para a população de Itamari de que estamos envolvidos, de que estamos dispostos, de que estamos empenhados em fazer uma grande gestão. E volto a dizer, não tenho dúvidas, faremos a maior e melhor gestão da história do nosso município. Bem, minha gente, vamos começar fazendo um apanhado daquilo que a gente recebeu. Infelizmente, nós pegamos um município numa situação absurdamente difícil. E a população de Itamari, ela é toda, ela sabe de tudo isso. Ela sabe que recebemos um município abandonado, em péssimo estado, literal estado de abandono, lixo espalhado por todas as ruas, ruas esburacadas, ruas escuras, o hospital fechado, toda a frota do nosso município sucateada, todo o maquinário, todo equipamento de grande porte destruído, os ônibus sem condições de transportar alunos, sem baterias, o ônibus maior totalmente destruído, te retiraram até o motor do ônibus, a frota de ambulâncias também totalmente destruída. A própria prefeitura, doutor Bruno, na sede da prefeitura, nós encontramos apenas 2 ou 3 computadores em condições de uso e nenhuma impressora. Isso é um absurdo. Isso é a prova do descaso que o nosso município vinha passando. Eu fico entristecido porque eu não esperava que estaria tão ruim a situação do nosso município. Nós tínhamos uma ideia, mas à medida que a gente passa a ter conhecimento em loco, quando a gente passa a estar dentro da prefeitura, a gente percebe que a situação é muito difícil. O município endividado, chamar a atenção para a nossa população, só a dívida junto à Embasa, ela ultrapassa os 174 mil reais. A prefeitura provavelmente não pagava as contas de água. A prefeitura não tem uma linha telefônica. Nós pegamos a prefeitura com o telefone cortado da linha telefônica. Isso é um absurdo. São coisas básicas que denotam o mínimo de responsabilidade. Mas me parece que, infelizmente, a gestão anterior não tinha o mínimo de responsabilidade com a nossa terra, com o nosso povo. Além disso, nós pegamos um município com defasagem de salários, com salários que não foram pagos integralmente. Aí dá a ideia de caracterização de perseguição política. Isso é uma suposição que eu faço. Mas, infelizmente, muitos funcionários não tiveram seus salários pagos integralmente no mês de dezembro. Isso é muito triste. Em falar da transição de governo, que é algo obrigatório
necessário, indispensável, fundamental para a transição de governo se proceder nos trâmites legais, como diz a resolução 1311 do Tribunal de Contas. A transição de governo, nós tivemos muito pouco acesso aos dados, aos espaços físicos do nosso município. Infelizmente, a transição, no meu modo de entender, doutor Bruno, foi um verdadeiro faz de conta. Infelizmente. Mas vamos esquecer o passado. Já passou. Agora começa uma nova história no nosso município. E a população de Itamari já percebeu isso. As ruas limpas, as ruas mais organizadas, a gente percebe o brilho restaurado no olhar da população do nosso município. Uma das promessas de campanha, que foi a oferta de plantão médico 24 horas, nós já cumprimos, e a população de Itamari já percebeu isso. Quantas vidas já foram salvas de 1º de janeiro para cá, em decorrência dessa oferta de atendimento médico 24 horas. Esse era o nosso compromisso com a nossa população, e assim nós cumprimos. A população de Itamari, a partir do dia 1º, terá, durante os nossos 4 anos de governo, atendimento médico 24 horas na unidade de saúde São Lucas. Esse foi o nosso compromisso e nós cumprimos, porque nós temos amor por essa terra. E volto a enfatizar, o que nos motivou a estar aqui hoje, na condição de prefeito, é porque temos responsabilidade, compromisso e, sobretudo, amor à nossa terra e ao nosso povo. Nós temos várias ações programadas durante esse 1º mês de governo, que é a organização das secretarias, a organização dos departamentos, e já encaminhamos alguns projetos junto a alguns ministérios e junto a alguns órgãos do governo do Estado. Alguns já em andamento, já fizemos cadastramento de alguns projetos, e tenho certeza que coisa boa vai chegar no nosso município. Itamari voltará para o rumo certo, Itamari voltará ao rumo do desenvolvimento, Itamari voltará a crescer, Itamari voltará a gerar emprego e renda, Itamari voltará a trazer uma nova perspectiva para o nosso povo. Tenham certeza disso. Esse é o nosso compromisso, esse é o nosso entendimento, e assim procederemos durante o nosso mandato. Bem, gente, essa live de hoje, ela vai ser bem curta, e nós tocaremos também num assunto que foi ponto de discussão durante essa semana, nas redes sociais, aqui no nosso município, na prefeitura, foi com relação aos concursados novos, que eu sempre disse que os concursados novos não são concursados novos, são os concursados perseguidos. Que eles foram demitidos, esse é o nosso entendimento, essa é a nossa interpretação como meramente ato político, de perseguição política. Eu entendo de que o concurso ele foi apto, o concurso ele foi um concurso sério. Esse é o nosso entendimento, né? E, infelizmente, isso é interpretação jurídica, e o doutor Bruno pode me corrigir, já que eu não sou advogado, de que no mês de dezembro, a gestão, até então, ela publicou um decreto que foi elaborado no dia 15 de dezembro e publicado no dia 16 de dezembro, reintegrando esses concursados perseguidos. Aí eu faço uma pergunta à nossa população. Por que reintegrou esses concursados justamente faltando 15 dias para encerrar o mandato? Qual a interpretação que a gente tem disso? Ato meramente político e não de responsabilidade, e não de respeito e compromisso com a nossa população e, sobretudo, com esses concursados, que não vai mudar o meu entendimento. São concursados que foram perseguidos. Mas aí tem um detalhe, e o doutor Bruno vai complementar minha fala posteriormente, que ele vai entrar com termos técnicos. Esse decreto de reintegração, ele foi absurdamente ilegal, porque esse decreto de reintegração descumpriu uma decisão judicial que foi expedida pelo TJ Bahia, ou seja, o Tribunal de Justiça da Bahia, em setembro de 2020, né, do ano passado, que impedia a reintegração desses concursados até que o processo fosse julgado. Qual foi esse processo? A gestão, até então, alegou alguns problemas de pagamento, problemas com a pandemia, e pediu a suspensão
dessa reintegração. Pediu até uma anulação do concurso, um dos processos, né, de alguns que eles fizeram. E então, no mês de setembro de 2020, o desembargador do Tribunal de Justiça da Bahia, não lembro o nome dele agora, doutor Lorival Trindade, ele despachou a proibição da reintegração dos concursados até um despacho definitivo, um julgamento definitivo da Justiça. Portanto, meus amigos, a reintegração dos concursados perseguidos foi irregular e arbitrária. É aquela história, dá a entender daquela pessoa que morde e assopra. Eles fizeram os concursados novos sofrerem durante 3 anos e no final do mandato, uma canetada, descumprindo uma ordem judicial que proibia a reintegração desses concursados, assim reintegraram esses concursados. Após essa reintegração, nós tomamos posse no dia 1º de janeiro e fizemos algumas consultas jurídicas para nos embasar sobre todo o procedimento legal, como a Prefeitura de Itamari deve proceder. O nosso compromisso com a população de Itamari é fazer uma gestão transparente, uma gestão responsável, uma gestão compromissada e uma gestão que cumpra as leis. Sabendo disso, e sob orientação do nosso corpo jurídico, e fazendo a consulta ao próprio Tribunal de Justiça da Bahia, a gente teve acesso ao processo e, então, nós tomamos a iniciativa de proteger os concursados, já que eles entraram irregularmente, e também de proteger a entidade município de Itamari. E publicamos um decreto que revogava o decreto de reintegração desses concursados. O que é que eu quero deixar claro? O decreto que a gente revogou foi o decreto de dezembro, publicado em 16 de dezembro de 2020. O que é que eu quero deixar claro para a população de Itamari e para os concursados que são perseguidos? Nós temos compromisso com a nossa população. Nós temos compromissos com esses concursados. Eu sempre falei para a população de Itamari e para os concursados perseguidos. Devemos aguardar a ordem judicial. Nós devemos aguardar o posicionamento da Justiça. E eu sempre falei para vocês, assim que o posicionamento da Justiça sair, sendo favorável, nós reintegraremos os concursados de forma legal. Esse é o nosso compromisso e nós não vamos voltar atrás. Nós não abriremos mão disso, porque entendemos que os concursados devem ser respeitados, que todos os funcionários, que a população de Itamari de um modo geral, e de que o município de Itamari deve ser tratado com zelo. Esse é o nosso compromisso. Utilizamos dessa live para fazer esse apanhado inicial do nosso governo e para tocar nesse assunto. Eu queria agora passar a palavra para o doutor Bruno, ele sendo advogado, sendo nosso assessor jurídico, sendo nosso procurador jurídico, ele vai utilizar os termos técnicos mais adequados para que esclarecesse da melhor forma possível o que é que está acontecendo com os concursados novos. Antes de passar para ele, eu só quero enfatizar para todos vocês, nós não estamos entrando com ação contra o concurso, contra os concursados, mas nós estamos agindo respeitando uma decisão judicial. E assim que o julgamento do processo sair definitivo, sendo favorável aos concursados, nós não mais entraremos com ações contra o concurso. Nós reintegraremos e, reitero, de forma legal, porque esse é o nosso entendimento e assim nós vamos proceder até o final do nosso mandato. Podem ficar tranquilos, podem contar com o nosso compromisso. Doutor Bruno, queria que o senhor esclarecesse agora para a nossa população, sobretudo para os concursados. Já tem alguns aqui nos assistindo e aproveitar para agradecer. Nós temos 364 internautas que estão nos assistindo nesta noite. Muito obrigado. E desses, vários são dos concursados novos. Vários. Eu queria que o senhor esclarecesse para eles qual foi o nosso posicionamento, qual é o posicionamento da Justiça e reiterar para vocês
que a nossa transparência é tão grande, nosso compromisso com vocês, que nós vamos fazer um convite ao Ministério Público para debater com a gente sobre o assunto, para salvaguardar a decisão jurídica, de forma que vocês sejam reintegrados de forma legal, para que ninguém possa mais mexer nesse assunto de forma a prejudicar a vida dos concursados. Doutor Bruno, por favor. Boa noite a todos, boa noite, prefeito. Nesse início, né, de gestão, é muito importante que nós venhamos aqui trazer a explicação técnica de toda essa situação que muito comove a cidade relacionada ao concurso público realizado no passado. Para que vocês possam entender de uma forma um pouco mais técnica, jurídica, como está o andamento desse concurso pelas vias judiciais, eu digo aqui logo de início que existem ao menos hoje 3 processos judiciais que envolvem este concurso público. Um processo que é o principal, que encontra-se em sede de recurso. Existe um recurso que foi ajuizado pelo município de Itamari, quando à época a outra gestão se fazia presente. E esse recurso, esse processo encontra-se em sede de recurso especial para o STJ. Este recurso ainda não foi admitido no STJ, encontra-se em grau de admissibilidade. Então esse processo ele encontra-se aguardando este próximo ato, que é o ato de admissão do recurso. Temos o segundo processo, que é um processo que foi ajuizado pelo Ministério Público também, pedindo a execução provisória do acórdão proferido no segundo grau de TJ Bahia, justamente pela reintegração dos concursados. E temos um terceiro processo, que é o que eu peço a vocês um pouco mais de atenção, que é justamente o processo que ensejou uma das justificativas, né, que ensejou a promulgação deste decreto 032 de 14 de janeiro da nossa gestão. Este processo, pessoal, em que consiste? Este processo de suspensão da execução. Este processo ele foi ajuizado pela gestão anterior, por meio da Procuradoria Jurídica à época, justamente no sentido de suspender a execução provisória que versava sobre a reintegração dos concursados. Então, em setembro de 2020, conforme já bem dito pelo prefeito, o desembargador Lorival Trindade, ele acatou o pedido do município, no ano passado, 2020, pela suspensão da reintegração, levando em conta a justificativa feita pelo município à época, referente à questão da pandemia, referente à questão do atingimento, né, do grau máximo e do limite de pessoal. Enfim, então foi aceito acolhido o pedido pelo desembargador. Então essa decisão encontra-se vigente. Apesar de ser uma decisão temporária, esta decisão encontra-se vigente. Ela encontra-se ainda valendo. Então, até que se tenha uma decisão temporária, esta decisão é a que encontra-se salvaguardada aí pelo regimento. Um outro ponto também que justifica o nosso decreto publicado no dia 14 de janeiro, que é o decreto 032, justamente revogando o decreto 045, que fora promulgado no dia 15 de dezembro de 2020 pela gestão anterior, é justamente, basicamente, 3 normas, sendo elas 2 leis federais, e uma norma de caráter administrativo, que é o parecer 001 da CNM, que é a Comissão Nacional dos Municípios, justamente indo na mesma esteira, prefeito, dessas 2 leis federais que aqui eu comento, que são 2 leis de extrema importância, que é a Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 do ano de 2000, e a Lei 173, que é de março de 2020, que versa justamente sobre as questões de enfrentamento contra o Covid. Então, o artigo 42 da Lei de Responsabilidade Fiscal, que é a Lei 101 de 2000, o artigo 42, ele diz o seguinte, basicamente, para que vocês possam entender de forma um pouco mais clara. Ele versa que a gestão que está em final de mandato, ela não pode absorver nenhum tipo de despesa que ela não possa pagar nos últimos 2 quadrimestres. Então, já temos aqui uma primeira norma que veda expressamente a promulgação do decreto 045 que fora feito pela gestão anterior. E vamos agora para a segunda norma, para a segunda lei complementar, a lei federal, que foi a lei promulgada em março de 2020, que é a lei 173, no seu artigo 8º, inciso 4º, que versa justamente sobre o quê? É proibido ao município, ao ente, não só ao município, mas ao ente União, Estado e município, contrair despesa com o pessoal, que é basicamente isso que está ocorrendo aqui no município. Então, veja, pessoal, de forma um pouco mais resumida para que vocês possam entender o caráter dessa nossa decisão a partir do decreto 032, que foi promulgado no dia 14 de janeiro, justamente revogando o decreto 045, que foi da reintegração, foi com base ao menos em 3 normas e uma decisão judicial. Então, este decreto, ele vem embasado, ele vem com justificativa. Não é um decreto sem nenhum tipo de base legal, não é um decreto que apenas revoga outro decreto,
sem nenhum tipo de fundamentação. Então, para recapitular, temos ao menos 2 leis federais que vedava, né, a promulgação do decreto 045. Temos o decreto da prefeita. Da gestão anterior. Reintegrando o pessoal. Acho que proibia essa reintegração. Exatamente. Proibia a publicação do decreto. Temos ao menos 2 leis, que é a lei, como eu disse, repito, a 101 de 2000, que é a lei de responsabilidade fiscal, no seu artigo 42. Temos a lei 173, no seu artigo 8º, inciso 4º, que foi uma lei que foi editada para o enfrentamento do Covid. Temos o parecer 001 da CNM, que é a Confederação Nacional dos Municípios, que segue a mesma esteira destas 2 leis. E temos ainda a decisão judicial, que fora proferida em setembro de 2020, justamente suspendendo o concurso. Esta decisão, como eu disse, repito, ela encontra-se vigente, ela encontra-se valendo, ela tem caráter provisório, pode ser, a qualquer momento, suprimida por uma decisão final. Então, pessoal, para encerrar minha fala, espero que tenha sido claro. Hoje, qual é a situação que encontra-se judicialmente este concurso? O concurso ele está suspenso por força do processo. Que a própria prefeita que entrou. Isso, o próprio município, o município ele ajuizou este processo com o pedido do prefeito de suspensão da reintegração. E este pedido foi aceito em setembro de 2020. E até então não existe nenhuma outra decisão que venha estar cancelando essa decisão de setembro de 2020. Então, é a decisão que está valendo até o momento. Até que se chegue a uma decisão final, consequentemente, a gente vai cumprir o que está nesse processo. O processo, só para constar, é o processo 80.24.721, dígito 64 de 2020, 805.0000. Então... Algum advogado pode ter acesso. Pode ter acesso, é um processo público. Então, sim, só para finalizar minha fala, o decreto 032, que fora promulgado por nós, no dia 14 de janeiro, ele revogou o decreto 041 de dezembro de 2020, haja vista a total ilegalidade do decreto que fora promulgado em 2020 lá pela gestão antiga, justamente por conta desses vícios, né? Dessas ilegalidades apontadas por nós aqui neste momento. Então eu passo novamente a fala para o prefeito, espero que tenha sido claro a todos e estamos à disposição. Caso alguém queira tirar algum tipo de dúvida, caso alguém queira fazer entender de forma um pouco mais robusta, estamos aqui à disposição da população para assim estar sanando qualquer tipo de dúvida que possa vir a ocorrer. Então, só recapitulando, doutor Bruno, se eu estiver errado, o senhor me corrija, por favor. A não reintegração dos concursados se dá por conta de um processo que foi feito pela gestão anterior. Exatamente. Certo? Para vocês entenderem. E a reintegração que foi feita pela gestão anterior está totalmente legal, porque o processo ainda não foi julgado. Não. O processo ainda está em trânsito. Então, nós, enquanto gestão atual, nós não poderíamos deixar de obedecer a essa determinação judicial que não foi a gente que fez. Não é isso? Não foi a gente. Mas nós temos a obrigação de aguardar a justiça. Isso eu estou falando com esses termos que não são técnicos, que são uma linguagem mais popular, mais acessível, para que a população entenda e para que os concursados perseguidos também entendam. Nós temos compromisso com os concursados. Nós temos compromisso. Outro ponto também, prefeito, que a gente deve também chamar a atenção, que devido dada a sua relevância, é justamente ao fato de que, caso nós viéssemos a reintegrar, de fato, este pessoal do concurso, nós poderíamos estar incorrendo, né, em graves ilegalidades que posteriormente poderiam vir ser cobradas pelo TCM. Por quê? Levando em conta a ilegalidade, haja vista a existência de uma decisão judicial suspendendo o concurso, consequentemente não poderíamos inserir essas pessoas no nosso quadro de pessoal, não poderíamos inserir na folha de pagamento. E não podendo assim fazer, a gente não poderia pagar. Caso viesse a pagar, a gente teria que prestar conta desse valor, para onde ele estaria indo. Então veja que é uma situação muito melindrosa, no sentido de que pode vir a gerar uma insegurança muito grande para o município, assim como para os concursados. Levando em conta também a existência de 3 processos hoje ativos versando sobre o tema do concurso. Então, população, por fim, eu queria dizer apenas uma coisa a vocês. Existem hoje 3 processos ativos referentes ao concurso. Da gestão anterior. Todos eles referentes ao período ali da gestão anterior, de enfrentamentos, de recursos, de todo tipo de trâmite judicial, no sentido de não reintegrar este pessoal. Então, todos os processos estão ativos, temos que aguardar a finalização deste processo, para a partir daí a gente começar a adotar todas as medidas cabíveis de reintegração.
Para encerrar a nossa live, e mais uma vez agradecendo a todos vocês que nos dão a honra de nos assistir, qual é o nosso posicionamento? Só tem um pouco de paciência. Tenha um pouco de paciência. Vamos aguardar a decisão judicial. Decisão judicial é para ser cumprida. Assim é o nosso entendimento. Esse é o nosso compromisso com a nossa população. Também pedir um pouco de paciência, que nós estamos em fase de arrumação da nossa gestão. Isso é perceptível pela nossa população. A nossa população já respira um ar diferente, um astral diferente. Já é perceptível a alegria no olho da nossa população. Tenha um pouco de paciência, que no seu devido tempo nós faremos uma grande gestão. Já começamos, eu já tinha ouvido muitas críticas. Eu quero ver se ele vai deixar plantão médico já no dia 2. Nós prometemos que já no dia 2 de janeiro nós já teríamos médico atendendo 24 horas no nosso município. Cumprimos todos os nossos compromissos assumidos com a nossa população. Nós vamos cumprir, mas tenham só um pouco de paciência, porque nós ganhamos juntos. Nós vamos governar juntos, porque eu estou aqui hoje é pela população de Itamari. Assim eu entrei na política. Assim sairei da política, junto com o povo de Itamari. Governaremos com o povo, governaremos para o povo de Itamari. Meus amigos, agradecer mais uma vez a todos vocês. Agradecer a Deus por essa grande oportunidade que Ele nos deu de resgatar a nossa cidade, de colocar a nossa cidade no rumo certo, de resgatar a autoestima do nosso povo, de tratar com zelo o erário público. Muito obrigado a todos vocês que confiaram em nós essa responsabilidade. Agradecer a vocês por sempre estarem atentos aos nossos pronunciamentos. Quero dizer para vocês que todo final de mês nós faremos uma live com todo o balanço da gestão, mostrando as receitas, mostrando as despesas, porque se deve governar com transparência, com zelo, com respeito, com compromisso com o nosso povo. Assim o faremos. Um forte abraço a todos. Que Deus abençoe a nossa cidade. Que Deus abençoe o nosso povo. Uma boa noite a todos.